Good morning, everyone. We're here today to celebrate our Lord Jesus Christ, and we're going to stand to pray. Vamos pôr de pé para orarmos ao Senhor. Heavenly Father, we rejoice this morning that we can be here in this place to worship You. Querido Pai, nós nos regozijamos esta manhã que podemos estar aqui para Te adorar. And we thank You for all the blessings You have given to us, even though we don't deserve them. E Te damos graças por todas as bênçãos que Tu nos tens dado, muito embora nós não as mereçamos. We ask that You prepare our hearts this morning to indeed worship You the right way and to have an open mind to hear Your voice. Prepara os nossos corações esta manhã para termos as nossas mentes no lugar certo e prepara as nossas vozes. And we commit into Your care those among us who are sick and need healing from You. E entregamos ao Teu cuidado aqueles no meio de nós que estão doentes e que precisam da Tua cura. May Your will be done in their lives. Que a Tua vontade seja feita nas suas vidas. May You give them Your comfort and Your strength and Your patience. Dá-lhes o conforto que vem de Ti, a força e a paciência. And we pray for their family that You also be with them and encourage them. E sei que com as suas famílias também encoraja, Senhor. For those who are spiritually away from You, we ask Your mercy upon them. E para aqueles que estão espiritualmente afastados de Ti, Senhor, tem misericórdia. We pray that the Holy Spirit will speak to their hearts and help them to realize that they are away from You and they need to come back. Pedimos que o Espírito Santo lhes mostre que eles estão afastados de Ti e que precisam voltar para Ti. We do ask Your blessing for the worship team, that You help them as they guide us in these songs that talk about Your greatness. Pedimos que sejas com o grupo de louvor, enquanto cantam estes louvores que nos guiam à Tua grandiosidade. And we pray for the message that is going to be spoken, that You help me as I teach Your word. May Your Spirit guide me and help me out. E guia-me a mim enquanto prego esta mensagem, Senhor, que o Teu Santo Espírito me ajude. Heavenly Father, we commit our missionaries that are serving You in different parts of the world. Querido Pai, nós entregamos nas Tuas mãos os missionários que estão por toda a parte do mundo. Provide for their needs and use them in the ministry. Ajuda-os nas suas necessidades, ajuda-os no seu ministério. And help us today to exalt Your name in this place. E ajuda-nos a exaltar o Teu nome hoje aqui. In the name of Jesus we pray, amen. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Come
adequado à mensagem de hoje. Deus sabe todas as coisas. I heard that we chose the song appropriate to today's message. God knows all things. It's a beautiful new Christmas song that we added. And we're going to continue. This one you know, How Many Kings. Vamos continuar com How Many Kings. Cantar mais o último louvor aqui, ouvindo fiéis, ou Come All Ye Faithful. Ouvindo fiéis, triunfar.
Agora eu quero, antes de mais nada, semana passada fiz um pequeno menção ao que se iria tratar e hoje o pastor manda-me as músicas para de facto ensaiar e chamou-me a atenção o que se vai falar esta semana. O seu nome é chamado Maravilhoso, que é o nosso Pai. Isaías 2:12 diz-nos que dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, manifestai os seus feitos entre os povos. E então o que vamos nós fazer? Nós, todos. Vamos honrá-lo com hinos de louvor, vamos exaltar o seu nome sempre, vamos espalhar por todo lado os seus feitos maravilhosos, vamos anunciar todas as suas glórias, o impacto e as bênçãos constantes nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não se lembra, é tudo tão bom que a gente nem se lembra. E vamos gritar a todos como Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é compassivo e é um Deus de amor. Sempre que precisamos e quando queremos, Ele lá está. Para nos ouvir, para ouvir os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições e não se esqueçam também as nossas alegrias. Partilhamos tudo com Ele, pois Ele é o único e é o verdadeiro Pai. Não há outro. Não adianta tentarmos procurar a paz duradoura que Ele nos dá, mesmo em tempos de turbulência que muitos de nós atravessamos, desafios e decisões, muitas vezes não se consegue descrever. Cada um de nós se sente de uma forma ou de outra, mas se formos a dizer a uma outra pessoa que não acredita no nosso Pai, como é que é possível? Tens tantos problemas, como é que estás tão calmo? Porque de facto Ele está connosco. A nossa existência pecadora foi lavada pelo nosso Jesus e Deus, o nosso Pai, deverá ser sempre o foco, o centro e a chama nas nossas vidas. Portanto, para terminar este pequeno comentário, irmãos, vamos construir e viver as nossas vidas sempre assentes e assentados na sua palavra. Porque sem a palavra não conseguimos chegar a Ele. E nós vamos nos levantar para louvar ao Senhor. Coloquemos, irmãos, de novo de pé para continuar a louvar o Senhor com o hino Natal.
Podemos sentar, vamos pedir ao pastor para trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Bom dia. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentis. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhes aumentastes, todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como se exultem quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor como no dia dos medianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Amém. Ora, queridos irmãos, lá atrás estão os convites para o dia 22. Os irmãos levem para casa e deem à vossa família, amigos, aos seus vizinhos, para que possam vir cá e ouvir a palavra do Senhor. E para aqueles que estão ouvindo pela internet, se quiserem vir também nesse dia, vir aqui à nossa igreja, celebrar o significado do nascimento de Cristo, são bem-vindos também. Ora, o título da mensagem de hoje é tirado do texto de Isaías, capítulo 9 e versículo 6, em que o escritor Isaías anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo e nos dá 5 nomes que ele menciona acerca de Jesus. O primeiro nome é: seu nome é maravilhoso. E é isto que nós hoje vamos falar, que o nome de Jesus é realmente maravilhoso. O nome do profeta Isaías significa: o Senhor é a minha salvação. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus ter nascido aqui na Terra e teve o privilégio de ministrar a palavra de Deus por mais de 60 anos, nos reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A gente lê isso em Isaías capítulo 1, versículo 1. E o profeta Isaías vivia num tempo onde politicamente era bem difícil para a nação de Judá. A parte do norte já tinha sido conquistada pelo rei da Assíria. A capital de Samaria foi destruída completamente. E os israelitas que viviam na parte do norte foram aqueles que escaparam na guerra. Foram levados prisioneiros como escravos para a terra da Assíria. E durante o reinado do rei Ezequias, o rei da Assíria pensou invadir a parte do sul de Israel, que é Judá, e tinha destruído as cidades completamente todas de Judá, e só ficou Jerusalém. Mas o rei Ezequias confiou em Deus e pediu ao profeta Isaías para orar a Deus que os livre deste rei da Assíria. E Deus ouviu a sua oração e protegeu aquela cidade e repreendeu aquele rei que tinha invadido a terra para destruir Jerusalém. O rei, tinha dito: nós conquistámos as nações todas e os deuses deles nada nos ajudaram e o vosso Deus é que vai ajudar vocês. Esqueceu de Deus. E Deus o repreendeu porque foi Deus que permitiu que ele conquistasse aquelas nações. E então, sabe o que é que começou? Aquele exército que estava rodeando a cidade de Jerusalém. Numa noite, Deus mandou um anjo e matou todos os soldados. O rei voltou para a sua terra
e um dos filhos dele o matou. Deus está em controle. E no meio destas tribulações, o rei Isaías foi usado por Deus para encorajar o povo da nação. Com esta profecia que lemos. A vinda do Messias. O povo que vivia em trevas viu uma luz. Essa luz é quem? É o Senhor Jesus. E depois fala que ele vai nascer e vai reinar e dá 5 nomes. E o nome deles é maravilhoso. O nome dele será maravilhoso. Vai ser maravilhoso para aquele povo que vive com problemas. E quando Jesus nasceu, irmãos, Israel estava sendo controlada por quem? Pelo Império de Roma. Eles estavam ansiosos para ser libertados daquilo tudo. E Deus mandou a luz. E mandou o Salvador. Nos nossos dias, irmãos, o mundo não está bom. Temos as notícias da Rússia, que invadiu a Ucrânia, e os milhares de pessoas que já morreram naquela guerra e continuam a morrer. Vemos que o mundo está agitado e as pessoas andam com medo que haja uma terceira guerra mundial. O presidente ou o ditador da Coreia do Norte está agora junto com a Rússia para matar os ucranianos. Na terra da Palestina, vemos os problemas que existem ali. Ninguém sabia que os palestinos, que não pertenciam a Israel, e que Israel tinha-os ajudado, tinham construído túneis com armas para invadir Israel. Ninguém sabia disso. Israel sabia, mas o povo não sabia. As nações não sabiam. Estavam ajudando a eles e eles a construir os túneis. E o Irão está por trás disso tudo, dando dinheiro, mandando armas, até que chegou a um ponto que Israel disse: isto tem que parar. Isto tem que parar. E quando eles então, os palestinos, invadiram Israel e mataram 1.200 pessoas e depois levaram pessoas prisioneiras, Israel disse: já chega. Já chega. Tem que parar. E é o que aconteceu, irmãos. Já estamos quase há 2 anos em que isto está acontecendo e vemos a agitação de países que estão contra Israel, dizendo que eles é que são os culpados. Eles é que são os culpados, sabe? Até parece incrível. Mas quem é que está em controle, irmãos? É Deus. É Deus. Eu vejo que Deus tem a sua mão sobre Israel e nunca permitirá que Israel seja destruída como eles querem o destruir. E a Bíblia fala nos últimos dias que o mundo vai levantar-se contra Israel, irmãos. O mundo inteiro. Contra Israel. E Deus vai interferir e vai socorrer Israel. Mas a mensagem que o profeta anunciou à nação que estava em grandes problemas é a mensagem que hoje nós precisamos de ouvir. A mensagem que Jesus é que realmente resolve os nossos problemas. E ele dá aqui um versículo que fala do nome dele. E o primeiro nome é: seu nome será maravilhoso. E há 7 razões porque é que a Bíblia diz que o nome de Jesus é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso porque o nascimento de Cristo foi anunciado por muitas pessoas. Antes de Jesus ter nascido, Deus anunciou a vinda de Jesus. Este capítulo 9 é um desses passagens que fala. Foi escrito há 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Já Deus estava anunciando: eu vou enviar o meu filho à terra da Palestina. E o seu nome será maravilhoso. Isaías, se ler o livro de Isaías, tem muitas profecias que falam acerca da vinda de Cristo. Muitas profecias. Uma delas está aqui. Se você for ao capítulo 2 de Isaías, está outra vez anunciando a vinda de Cristo. Se for ao capítulo 11, anuncia a vinda de Cristo. Capítulo 40, anuncia a vinda de Cristo.
Capítulo 53, que é maravilhoso o capítulo, anuncia a vida total de Jesus Cristo. Do seu nascimento até à sua morte, ressurreição e para o céu. Está lá tudo escrito. Se você for ao Isaías capítulo 55, fala da vida de Cristo. Capítulo 61, a mesma coisa. Sabe que Deus anunciou a vinda de Cristo milhares e milhares de anos no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que um dia que um filho de uma mulher há de nascer, vai destruir as obras do diabo, pisará a sua cabeça. Anunciado há milhares de anos a vinda de Cristo. 2 anos antes de Cristo ter nascido, Deus anunciou a Abraão que na tua semente são benditas todas as famílias da terra. Quem é essa semente? É o Senhor Jesus Cristo. Abraão teve Isaac. Isaac, Deus anunciou a Isaac: na tua semente são benditas todas as famílias da terra. Isaac teve um filho que é o neto de Abraão, Jacó. E Deus anunciou a Jacó: da tua semente são benditas todas as famílias da terra. 3 vezes. Deus anunciando a vinda de Cristo. O profeta Natão vai ter com David e disse a ele: tu não vais construir o templo, mas um dia Deus vai fazer uma obra maravilhosa, um descendente teu há de nascer e vai reinar eternamente. E David ficou maravilhado que Deus anunciasse tal notícia. O próprio David diz, no livro dos Salmos, tem tantas profecias que fala acerca da vinda de Cristo. O profeta Miqueias, que viveu mais ou menos no tempo do profeta Isaías, escreveu que o Messias havia de nascer na cidade de onde? De Belém. Está a ver? E o último profeta, Malaquias, fala da vinda de Cristo. Moisés anunciou, 1500 anos, que um dia Deus há de enviar um profeta semelhante a ele. E quem não ouvir as palavras dele vai ser condenado. Isto foi escrito 1500 anos atrás, antes de Cristo vir ao mundo. Portanto, qual é o bebê, irmãos, que nasceu aqui na terra, que teve tais profetas anunciando a sua vida? Só Jesus. Só isso é maravilhoso. Porque nenhum bebê teve tantos profetas anunciando a vinda do Salvador. Seu nome é maravilhoso. Foi anunciado pelos profetas a sua vinda. Seu nome é maravilhoso porque é diferente, o seu nascimento é diferente de todos os outros bebés. Reparem bem no texto de Isaías capítulo 9 e versículo 6. Reparem bem. Porque o menino nos nasceu. Aí está se referindo à sua parte humana. O menino nos nasceu. E depois logo a seguir diz assim: e um filho se nos deu. Quem é que deu esse filho? É Deus. Está a ver? Vai nascer de uma mulher. Mas ele não é só humano. Ele é Deus. Deus que vai visitar a terra. E se formos a Isaías capítulo 7, versículo 14, Deus explica como é que isso vai acontecer. Reparem Isaías capítulo 7 e versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui temos Deus anunciando que Deus havia visitar a terra através do seu filho, mas que este filho havia de nascer de uma mulher virgem. E essa mulher virgem, nós sabemos mais tarde que foi Maria. Qual é o bebê que nasceu aqui na terra e não teve um pai humano? Já pensaram bem? Só esse nascimento sobrenatural que Deus fez no ventre de Maria nos anuncia que o seu nascimento é maravilhoso. O seu nome será maravilhoso. Deus vai ter com Maria, lemos isto em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, em que Deus
o anjo apareceu a Maria, anunciando: bem-aventurada és tu entre as mulheres, vais dar à luz o Filho do Deus Altíssimo, e ele vai reinar sobre o trono de David eternamente. Maria ficou pasmada. Tu dizes que vou ter um filho? Tu não sabes que eu estou casada, mas segundo a lei eu não posso viver com o meu marido. Eu estou desposada com ele, mas não estou vivendo com ele. Isto é a nossa ordem. Como é que eu, sendo uma mulher virgem, não tendo o meu marido comigo, posso ser um bebê, como tu anuncias? E o anjo disse: Maria, este filho é diferente. Tu vais ficar grávida através do poder do Espírito Santo. E o filho que vai nascer é santo, é o Filho de Deus Altíssimo. E Maria, ouvindo as palavras e a promessa de Deus, disse: está bem, se Deus quer que assim faça, assim seja feito. Ela ficou grávida. E José reparou que Maria estava grávida. E qual é o marido que vendo uma mulher que está grávida, que sabendo que ele não é o pai, o que é que ele vai fazer? E ele pensou: ela cometeu um adultério. E ele, sendo um homem bom, não queria condenar Maria à morte. E então ele pensou divorciá-la secretamente. E Deus, sabendo que tudo estava na mente de José, mandou um anjo. E em visão, este anjo mostrou: Maria não te traiu, ela não cometeu adultério, ela é a virgem que o profeta Isaías falou. E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus cumpriu a sua palavra, e a tua mulher é essa virgem que o profeta anunciou. E quando então José ouviu esta notícia, ele calmou e disse: bem, então eu vou aceitar. E tomou Maria. E com certeza que os pais de José disseram: tu és um louco, tu não sabes que ela cometeu um adultério. Ela está grávida. Tu não és um pai. E qual é os pais que haviam aceitado a conversa? Ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Qual é os pais que vão aceitar essa mensagem? Nenhum pai. Eles vão pensar: José, tu és um louco. Ela está a mentir. Ela inventou essa história. Qual é o marido que havia de aceitar a conversa? Eu estou grávida pelo poder do Espírito Santo. Nenhum marido aceitava isso. Eu não aceitava. Eu tenho a dizer: vejam lá esta louca, quer me enganar. Conversas estúpidas como estas agora. Ninguém acreditava nisto. E José e Maria, irmãos, sacrificaram suas vidas para que Jesus nascesse. A própria família nunca acreditou. Sabe que eles pensavam sempre que Jesus nasceu de um homem diferente. E um dia os fariseus estavam lutando com Cristo. Nós não somos nascidos da prostituição, como tu. Acusaram ele. Tua mãe cometeu um adultério. E estás aqui a falar connosco dizendo que Deus é o teu pai? Não. Nós não nascemos da prostituição. Isto ficou marcado. Mas o fato é, irmãos, o nascimento de Cristo é maravilhoso. Ele nasceu de uma mulher virgem, diferente dos bebés. É maravilhoso porque ele nasceu sem pecado. Ele foi o único bebé que nasceu neste mundo e não trouxe consigo a herança de Adão e Eva. Ele é maravilhoso porque ele viveu uma vida inteira aqui na terra e nunca pecou. Nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado
por nós. Está a ver? Aquele que não conheceu o pecado. Isto é uma maravilha, irmãos, porque eu confesso que não há um dia que passa em que eu não peque. E se você disser a mim que você nunca peca, você está a mentir. Há pensamentos que vêm à nossa cabeça que nós ficamos admirados. O que é que eu estou aqui a pensar? Palavras que a gente às vezes diz, mas porquê é que eu disse aquilo? Fazemos ações e compreendemos, não devia ter feito aquilo. Todos nós pecamos. Mas Jesus foi a única pessoa que viveu aqui na Terra e nunca pecou. Só isso, para mim, é uma maravilha. O facto que ele nunca pecou. As próprias vizinhas diziam a Maria: Maria, o teu filho é maravilhoso. Nunca gostaria de ter um filho como tu tens um filho. A maneira como ele trata de ti, do teu marido, a maneira como ele fala connosco. O teu filho é maravilhoso. Tu deves ter orgulho de ter um filho dessa natureza. Portanto, irmãos, o nome dele é maravilhoso porque ele viveu uma vida maravilhosa. Seu nome é maravilhoso porque ele só fez maravilhas, irmãos. Só fez maravilhas. Os irmãos sabem que Jesus é o único bebê que é mais velho do que a própria mãe? Já pensaram nisso? Qual é o bebê que nasce mais velho que a mãe? Eu nunca vi isso. Mas a Bíblia fala que Jesus, antes do mundo ser criado, já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que há se fez. Quem criou Maria? Foi Jesus. Está a ver? E o facto que Ele é o Criador do mundo, irmãos, é uma maravilha. Eu, na sexta-feira, fui com a minha esposa para a parte norte e estava caindo neve, irmãos. E bastante neve. Mas eu e a minha esposa ficámos admirados da maneira como Deus pintou as árvores com uma cor branca. Tão bonito. E eu virei para a minha esposa e disse: estás a ver como Deus é maravilhoso. Vejam lá a pintura que está diante dos nossos olhos. As árvores todas branquinhas. Os arbustos tudo branco. Quem é que fez isso, irmãos? É Jesus. Está a ver? É maravilhoso. O Criador fez o mundo, fez as estrelas, o céu e a terra, tudo. Foi criado por Jesus. E o apóstolo João, que com os seus próprios olhos viu Jesus e ouviu os seus ensinamentos, escreveu no Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos o quê? A sua glória, do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos com os nossos olhos a glória de Deus aqui na terra. E João e os apóstolos e as pessoas viram as maravilhas que Jesus fez aqui na terra. As maravilhas. Curou os paralíticos. Curou os leprosos. Uma doença incontaminável. Toda a gente tinha medo da lepra. Jesus tocava no leproso e o leproso ficava completamente limpo. Os cegos viram com os seus olhos. Os surdos foram curados. Ele libertou aqueles que estavam controlados pelo próprio diabo. As pessoas ficavam admiradas. Que grande poder. E outros, incrédulos, os líderes religiosos diziam: ele expulsa os demónios através do poder do demónio. Em vez de dar glórias a Deus, estavam dando poder ao diabo. E vai Jesus e diz: vocês só são os tolos. Então o próprio diabo agora luta
contra a si próprio. Ele transformou a água em vinho, irmãos. Qual é o homem que tem o poder para transformar água em vinho? Jesus. Um dia Jesus foi com a sua mãe, com os seus irmãos, a um casamento, e o vinho faltou. Ora, na cultura de Israel, faltar o vinho é um pecado. Convidar os convidados, e depois o vinho falta. Ou imagina na casa dos portugueses, o vinho falta. É um problema sério. E então foram ter com a Maria, e Maria disse assim, foi ter com Jesus, oh filho, há aqui um problema sério. O vinho faltou. O vinho faltou. Então, e o que é que és que eu faço? Mas eu sabia o que ia fazer. Os seus criados, então vocês enchem essas taças todas com água. E depois de acabar de encher, disse, agora deu o vinho às pessoas. E o mestre do casamento, quando provou o vinho, ficou admirado e disse assim, vejam lá o que fizeram. O vinho melhor deram agora no fim. Mas a Bíblia diz que eles viram as maravilhas de Jesus naquele dia. Ficaram admirados. Transformar água em vinho. Noutra ocasião, Jesus estava ensinando a palavra de Deus e milhares de homens estavam lá, mais de 5.000 homens, contando mulheres e crianças. E Jesus disse aos apóstolos, eles vão ter fome, deem comida. E os apóstolos, dá comida? A 5.000 homens com mulheres e crianças? Onde é que a gente vai buscar comida para isso tudo? Há aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? E vai Jesus, então onde é que há esses 5 pães e 2 peixes? Jesus disse aos apóstolos, põe a multidão em 50 e 50. Abençoou os pães e os peixes e disse aos apóstolos, agora dê comida a eles. E os apóstolos ao princípio, dá comida? Conforme davam comida, aumentavam os pães e os peixes. Quando chegou ao fim, estavam todos completamente cheios. Sobraram quantos cestos, afinal? 12 cestos. Cada um tinha um cesto. Naquele dia a multidão viu aquilo e disse, este é maravilha. Ele é o Messias, estamos à espera. Ele deu comida a nós todos. E vai Jesus, vendo que eles queriam fazer o rei, foi para um monte e disse aos apóstolos, peguem no barco e vão para o outro lado lá. Eles viram a maravilha, irmãos, do seu poder, naquele dia. Noutra ocasião, Jesus estava no barco dormindo, houve uma grande tempestade que apareceu, as ondas começaram a entrar no barco, os apóstolos pensavam que iam morrer naquele dia. Acordaram o seu mestre, mestre, por favor, acorda, porque estamos aqui nesta tempestade. E vai Jesus, vendo o medo deles, disse, oh, homens de pouca fé. E Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e os mares, e na mesma hora, irmãos, o vento e o mar obedeceu à voz de Cristo e acalmou-se. Eles viram a maravilha. E os apóstolos esvalharam-se naquele barco e adoraram a Cristo e ficaram pasmados. Quem é este que até o vento e os mares obedecem? Eles viram naquele dia as maravilhas do Filho de Deus. O apóstolo João escreve que Jesus fez tantas maravilhas que nem há livros para contar as maravilhas que ele fez aqui na Terra. Nem há livros. Mas uma maravilha que o apóstolo João apresenta, que os apóstolos não escreveram. Jesus ressuscitou pessoas, mas Lázaro foi diferente. Lázaro já estava morto há 4 dias, o corpo dele cheirava já mal, estava dentro do sepulcro. E Jesus disse a Maria e a Marta, onde é que está o teu irmão? Está no sepulcro, mas já está morto. Se estivesse cá ao princípio, mas agora já não, já está morto. E Jesus disse, então mostra-me lá um lugar. E mandou tirar a pedra para fora e disse, Lázaro, Lázaro,
vem para fora. E qual foi o espanto da multidão e as suas irmãs quando viram o seu irmão vivo, ainda com os panos à volta, e o corpo já não cheirava mal. Tinha ressuscitado os mortos. Eles viram as maravilhas de Jesus. Os seus ensinamentos eram uma maravilha, irmãos. Era uma maravilha. Nós lemos em João capítulo 7 e 15 que quando os líderes religiosos ouviram as palavras de Jesus, eles disseram: como sabe estas letras não as tendo aprendido? Ele não foi para nenhuma escola. Como é que ele consegue falar desta maneira? Mal eles sabiam que quem deu as letras aos homens foi quem? Foi Jesus. Quem deu a sabedoria aos homens foi o Senhor Jesus. Mas eles ficaram pasmados. Como é que ele sabe as letras? Não foi para a escola. E nós lemos no Sermão da Montanha, que lemos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que a multidão, quando ouviu Jesus a falar daquela maneira, ficaram pasmados e disseram: Ele ensina-nos a nós com autoridade. Não é como os escribas e fariseus. Tem autoridade quando falam. E ficaram pasmados. Seu nome é maravilhoso, irmãos, porque a sua morte tem poder para nos salvar do pecado que lhe dá-nos de dar. Eu, quando morrer, a minha esposa, com certeza, vai fazer, se ela estiver viva ainda, espero que esteja, vai chorar algumas lágrimas por causa de mim. Os meus filhos, o meu filho e a minha filha vão chorar. Algumas pessoas talvez chorem por mim. Mas a minha morte, irmãos, não vai ajudar ninguém. Nem a vossa morte vai ajudar alguém. A nossa morte não tem poder para ajudar ninguém. Mas a morte de Jesus, irmãos, é diferente. Ele é a única pessoa que morreu com poder. Até na morte tem poder. E sabe que o profeta Isaías, quando disse que Jesus, seu nome é maravilhoso, sabia que a sua morte tinha poder. Porque ele escreveu mais logo a seguir, Isaías capítulo 53, e vamos ler isso. Isaías capítulo 53, e versículos 5 a 6. E vejam o que a morte de Jesus faz. Isaías capítulo 53, e versículo 5 a 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de nós todos. Está a ver o que a morte de Jesus tem poder? A minha morte não pode pagar a dívida dos pecados, nem de mim, nem de ninguém. Eu sou um pecador. E Deus não aceita a morte de um pecador para salvar os pecadores. Mas Deus aceita a morte de Cristo porque ele viveu uma vida perfeita e morreu sem ter pecado seu. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aqui está o poder da morte de Cristo. Para que nele fosse dada a justiça para nós. A justiça, a salvação. O profeta João Batista, sabendo das palavras de Isaías, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua morte tem poder para tirar os nossos pecados. Sabe que o Senhor Jesus disse em João 8,24: aquele que não crer em mim morrerá nos seus pecados. Está a ver? Aquele que não crer que eu vou morrer pelos seus pecados, vai morrer pelos seus pecados. Os seus pecados não vão ser perdoados.
O apóstolo Pedro pregou a Cornélio e à sua família que a morte de Cristo tem poder para perdoar os pecados de todas as pessoas. Ele disse: este é o testemunho de todos os profetas. Quem nele crer será perdoado o quê? Dos seus pecados. Quem nele crer. E se você ler as cartas do apóstolo Pedro, vai ler que ele menciona isto várias vezes. Que a morte de Cristo tem poder para salvar as pessoas dos seus pecados. O apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas que a morte de Cristo tem o poder para nos limpar e salvar dos nossos pecados. Lemos na carta de Romanos, carta de Gálatas, Coríntios, Efésios, Colossenses, Hebreus, fala disso tudo. A morte de Cristo tem poder para nos salvar dos nossos pecados. Tem poder. É uma maravilha. O apóstolo João escreveu: o sangue de Cristo nos purifica do quê? De todo o pecado. E depois ele escreveu em 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A sua morte pagou a dívida dos pecados do mundo inteiro. E o último livro da Bíblia, escrito também pelo apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 5, o seguinte: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está a ver? Como a morte de Jesus é maravilha. Seu nome é maravilhoso, irmãos, porque ele não somente morreu, ele ressuscitou dos mortos. Ele foi a única pessoa que tem esse poder. E o apóstolo Paulo escreve: a ressurreição de Cristo mostra que ele é o Filho do Deus Altíssimo. É prova. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A ressurreição de Cristo, irmãos, para nós é uma maravilha, porque nos dá a nós a certeza que nós um dia vamos também ressuscitar dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Está a ver? Que maravilha. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: lembra-te que o Senhor Jesus que eu prego ressuscitou dos mortos. Lembra-te disso. A relação de Cristo nos dá a esperança, irmãos. Que embora nós vamos morrer, um dia vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Eu sei que aqui há vários irmãos que estão passando por dificuldades. E eu todos os dias oro por vós, porque Deus ajuda cada um de vós. A idade chegou e alguns de vós estão vendo os efeitos da vossa idade. Vai acontecer comigo também. Eu não vou escapar disso também. Mas uma coisa é certa, irmãos. Temos a certeza. Deus nos vai dar um corpo glorioso. Não há doenças. Não há dores. Não vamos ficar cansados. Vamos ter um corpo interno. E reinar com Cristo eternamente. Isto é maravilha. É maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. É maravilhoso para quem crê. Não é maravilhoso para quem não crê. E eu peço a Deus que Deus ajude cada um de vós a crer que o seu nome é maravilhoso. Amém. Agora vamos então cantar um hino.
Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. E lemos na palavra do Senhor o seguinte: que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e receber e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, é entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos junteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver como em casa, que vos não junteis para condenação, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Ora, será que todos já têm isto? Ok. Jesus deixou para nós dois rituais. Christ left for us two rituals. O primeiro ritual foi o batismo, que é um ritual para nós publicamente anunciarmos que temos fé que a morte de Cristo nos limpou dos nossos pecados e que a sua ressurreição nos deu a vida eterna e a esperança da vida eterna. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador e crê realmente Ele é o seu Salvador, então Deus manda você a ser batizado. Não sou eu que estou dizendo isto, é Deus que está dizendo a você. Deve ser batizado. A outra ritual é a Santa Ceia. A passagem que lemos nos fala daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos e a nós. Ele celebrou a Páscoa dos judeus naquele dia. E depois de ter celebrado a Páscoa dos judeus, em que eles comeram o cordeiro, que representava quem? Jesus Cristo. Em que eles comeram o pão sem fermento, que representa quem? É Jesus Cristo. E tomaram o cálice, que representa o sangue de Cristo. E depois de ter feito isso tudo, Jesus então apresentou a eles um novo ritual, segundo o conceito da graça. Porque a Páscoa dos judeus é o conceito da lei. A Santa Ceia é o ritual do conceito da graça. E Jesus disse a eles: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, when he celebrated the Passover with his disciples, that pointed to him. It was a celebration that pointed to Christ. At the end, he took the bread and instituted a new ritual according to the covenant of the grace. And he said, this bread is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. E depois tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto em memória de mim. No Velho Testamento eram animais que eram sacrificados, mas agora Jesus ia sacrificar o seu próprio corpo e verter o seu sangue. O sangue puro e perfeito na vida inocente.
E ele diz, fazei isto em memória de mim, que eu verti o meu sangue para limpar vocês dos vossos pecados. So Christ took the cup and said, this cup is a new covenant in my blood. It's different. This blood has the power to purify you of all your sins. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? Who is qualified to partake of the Lord's Supper? É aqueles que têm fé em Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Those who believe in their hearts that Jesus is the Lamb of God, who has the power to save you from your sins. It is those that Jesus saved. Celebrate the Lord's Supper. You have to have faith. If you don't believe in God, there's no reason to do it. It has nothing to do with you. Se você não crê que realmente Jesus é o seu Salvador, porque é que agora há de celebrar a Santa Ceia? Para quê? Fazer uma coisa que não tem nenhum valor para si? Não. Mas reparem que Jesus disse, que o apóstolo Paulo também disse aos crentes da igreja, cada um examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Notice that Jesus said, the Apostle Paul said, let each one examine himself before he partakes of the Lord's Supper. Se há alguma coisa na sua vida que realmente você sabe que Deus não está aprovando, e Deus já anda atrás de si há muito tempo, é tempo de você se converter, não para a salvação, mas para a sua comunhão com Deus. Peça perdão a Deus e arrepende-se disso. E Deus promete que vai perdoar completamente os seus pecados. If you have anything in your life that you know that God does not approve, and God has been after you, then today, why don't you bow your head and pray and ask God for forgiveness, and believe that He will forgive you. I'm going to give you some time for you to pray now. Eu vou pedir a vós que tenham algum tempo para pegar as vossas cabeças, para fazer uma oração e examinar cada um no seu coração. Está bem? Querido Pai que estás no céu, obrigado pela tua promessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado pelo teu perdão. Heavenly Father, we want to thank you for the promise. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We thank you for that. Amen. Portanto, nós vamos então tomar o pão e tirar a primeira parte daí. Então tem aqui o pão branquinho. Eu vou dizer as duas línguas, mas depois nós podemos tomar ao aceito em both languages and we all come right there. O Senhor Jesus Cristo então tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, after bread and said, this bread is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Vamos tomar. Let's take it. And then Jesus took the cup. And He said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. O Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Vamos tomar. Vamos então levantar-nos de pé.
Pai que estás no céu, obrigado que o teu corpo pagou o castigo que nós devíamos pagar. E obrigado que o teu sangue pagou a dívida dos nossos pecados. A ti pertence a honra, a glória e a majestade. Agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem. Amém.